Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Bom dia, governador Tarcísio. Bom dia, Excelência. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. O senhor já foi devidamente qualificado, nome completo, idade, local de residência, profissão. Eu indago a Vossa Senhoria se tem algum parentesco com qualquer das partes ou alguma relação específica com elas. Não, Excelência, nenhum parentesco. Agradeço ao governador Tarcísio e passo, desde já, a palavra ao o governador Tarcísio, a testemunha do réu Jair Messias Bolsonaro, então passo a palavra ao doutor Celso Vilarte. Bom dia, governador. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Eu queria que o senhor iniciasse dizendo quando o senhor conheceu o presidente Jair Bolsonaro e quais os cargos que o senhor ocupou no governo dele. Bom dia, doutor Celso. Eu conheci o presidente Bolsonaro ainda na transição, em 2018. Fui levado a ele. Na época, a pessoa que estava indicada para ser ministro da Infraestrutura era o General Ferreira, havia desistido. E algumas pessoas do nosso círculo de convivência me apresentaram ao presidente Bolsonaro naquela época. Ele me entrevistou, me inquiriu sobre a possibilidade de ser ministro da Infraestrutura e acabou, então, me designando para o Ministério da Infraestrutura, cargo que eu ocupei de 1º de janeiro de 2019 até 31 de março de 2022. Governador, o senhor se desincompatibilizou, foi candidato ao governo do Estado de São Paulo e venceu a eleição. Eu tenho aqui nos autos do processo os registros de visitas e consta que o senhor teria estado com o presidente Bolsonaro entre os meses de novembro e dezembro, no dia 15 e 19 de novembro, 10, 14 e 15 de dezembro. O senhor confirma que esteve com o presidente? Confirmo. Estive nessas datas com o presidente Bolsonaro. O senhor estava em Brasília nesse momento? O senhor esteve pessoalmente? Estive. Como é que isso aconteceu? A eleição ocorreu no dia 30 de outubro. No dia 1º de novembro eu permaneci em São Paulo. No dia 2 eu fui aos Estados Unidos. Eu peguei um período ali para descansar. Passei aproximadamente 10 dias nos Estados Unidos. Quando eu voltei, iniciei os trabalhos de transição e também de mudança. Naquela época, eu tinha estado no Ministério, minha família morava em Brasília e, com frequência, eu vinha a Brasília para cuidar dessa questão da mudança. E, obviamente, toda vez que eu ia em Brasília, fazia a visita ao presidente Bolsonaro pela consideração que eu tinha, pela relação de amizade, pela relação de proximidade, pela gratidão que eu tinha ao presidente Bolsonaro. Então, em toda oportunidade de ir a Brasília, eu procurava ir no Palácio da Alvorada para transmitir a minha solidariedade, meu abraço, meu respeito e conversar com o presidente. Governador, em alguma dessas oportunidades, o senhor teve conhecimento de uma intenção do presidente Bolsonaro de praticar qualquer tipo de ato de ruptura institucional, golpe de Estado ou coisa que valha? Jamais, nunca, assim como nunca tinha acontecido durante meu período no Ministério, de janeiro de 19 até março de 22, da mesma forma, nesse período que eu tive presente com o presidente, nessa reta final, novembro, dezembro, nas visitas que eu fiz, de várias conversas, jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. Eu encontrei um presidente que estava triste, resignado. A primeira visita, eu tive a oportunidade de ver, inclusive, a situação de saúde, o presidente com erisipela muito séria, com acessos no braço, onde ele tomava a medicação endovenosa. Conversávamos sobre muita coisa e esse assunto nunca veio à pauta. Governador, durante essas conversas, especificamente em novembro e dezembro, principalmente nas últimas, de 15 de dezembro, o presidente fez algum comentário em relação ao governo que ia assumir, ao governo do presidente Lula, do PT? Ele fez algum comentário nesse sentido com o senhor? O único comentário é de lamentar e a preocupação de que a coisa desandasse. Foi um período de 19 a 22 de muitas reformas, de enfrentamento de situações difíceis. O governo enfrentou pelo menos 5 graves crises, começando com a tragédia de Brumadinho, passando pela crise do Covid, uma grave crise hídrica, a guerra da Ucrânia,
e todas elas procurando se sair da melhor maneira possível, um país que terminou com superávit, um país que terminou gerando emprego, crescendo, e a preocupação sempre é que a coisa desandasse, que houvesse uma interrupção no curso de reformas que foram importantes, uma preocupação com o futuro do país. Conversamos muito sobre a montagem do secretariado aqui em São Paulo, eu sempre buscava a orientação do presidente pela sua experiência, então a gente sempre conversava sobre isso, basicamente, e as conversas sempre, o presidente sempre teve comigo, né, no sentido de orientar, no sentido da amizade, da consideração que ele sempre teve com a minha pessoa, no sentido de eu acertar, estou muito preocupado de eu acertar também, de fazer a coisa correta, procurando transmitir a experiência dele, né, o que ele acertou, o que ele errou, e passando para mim essa experiência, para que eu também pudesse tomar ali as melhores decisões. Uma preocupação, óbvio, com o futuro, que é uma preocupação que eu acho que todos nós tínhamos. Mas no pressuposto de que iria assumir o governo do presidente Lula, essas preocupações? Sim, até porque, vamos lembrar que a primeira visita que eu fiz, que foi em novembro, né, e naquela oportunidade, o presidente já tinha, inclusive, nomeado uma pessoa para liderar a transição. A primeira visita que eu faço ao presidente nesse período foi 15 de novembro, o presidente tinha nomeado o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, para liderar a transição no dia 5 de novembro, então, coisa de 10 dias antes. Então, já tinha uma pessoa designada para conduzir todo aquele processo de transição, a equipe de transição já instalada no CCBB, como era praxe. E eu me lembro até, já no final, na reta final, o presidente fazendo uma live dizendo, olha, tem a preocupação, mas nada termina com o novo governo. A vida segue, a vida continua. Governador, nesse período de novembro e dezembro, o senhor manteve contato com alguma pessoa do alto escalão do governo? O senhor manteve algum tipo de conversa com pessoas do alto escalão do governo? Não, doutor, só com o presidente Bolsonaro. Só com o presidente Bolsonaro. O senhor tem conhecimento de algum fato, o senhor teve conhecimento de algum fato que relacione o presidente Bolsonaro aos eventos que aconteceram em 8 de janeiro? Não, nenhum. O presidente sequer estava no Brasil. Estou satisfeito, ministro. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Celso Vilardi. Alguma dos advogadas de defesa deseja fazer alguma pergunta à testemunha? Doutor Paulo Gonet, procurador-geral. Então, eu agradeço ao governador Tarcísio de Freitas. A testemunha está dispensada. Um bom dia ao senhor. Bom dia, excelência. Bom dia a todos. O depoimento do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, prestado como testemunha de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro perante o ministro Alexandre de Moraes, representa um marco de coerência e firmeza em meio à tensão política que permeia o Brasil contemporâneo. Com serenidade, transparência e argumentação precisa, Tarcísio desarmou insinuações sobre qualquer envolvimento de Bolsonaro em atos que sugerissem ruptura institucional. Tarcísio, que ocupou o Ministério da Infraestrutura de 2019 a 2022, relatou com clareza os fatos sobre suas visitas ao então presidente entre novembro e dezembro de 2022, período posterior à derrota de Bolsonaro nas urnas. Durante sua fala, foi enfático ao afirmar que nunca presenciou qualquer plano de golpe, conspiração ou atitude contra as instituições democráticas. Pelo contrário, segundo o governador, encontrou um presidente abatido, preocupado com o futuro do país e já em processo de transição de governo. Essa postura contrasta diretamente com a narrativa alimentada por setores da esquerda, da mídia militante e por figuras como o próprio Alexandre de Moraes, que, embora juiz, tem atuado mais como protagonista político do que como garantidor da imparcialidade jurídica. A tentativa de transformar visitas protocolares e conversas institucionais em evidências de conspiração beira o absurdo, e Tarcísio desmontou isso com elegância. Vale lembrar que Bolsonaro, nesse mesmo período, nomeou Ciro Nogueira, então ministro da Casa Civil, para liderar oficialmente a transição com o governo eleito de Lula. Isso demonstra, na prática, que o ex-presidente respeitou as regras do jogo democrático, ao contrário do que repetem os setores mais radicais da oposição. Outro ponto de destaque no depoimento é a sensatez com que Tarcísio descreve o clima das conversas com Bolsonaro,
Não houve discursos inflamados, planos paralelos ou convocação de aliados para ações subversivas. O que houve foi um diálogo institucional entre um ex-ministro e um presidente em fim de mandato, em tom de preocupação legítima sobre os rumos do país. Preocupação esta que, em retrospectiva, se mostra bastante razoável diante dos desafios econômicos e políticos enfrentados pelo governo Lula. Além disso, o governador reforçou que, nas datas das visitas, Bolsonaro estava fisicamente debilitado, com problemas de saúde sérios, o que reforça ainda mais a ausência de qualquer cenário de mobilização golpista. Essa é uma informação de valor, pois contradiz frontalmente as teorias conspiratórias que tentam pintar Bolsonaro como articulador de um golpe de Estado, inclusive durante sua permanência nos Estados Unidos. A firmeza de Tarcísio também demonstra sua maturidade política. Mesmo diante de uma sabatina conduzida por figuras como Alexandre de Moraes e Celso Vilardi, ele não tergiversou. Ao contrário de certos artistas militantes, como Felipe Neto, que vive tentando lacrar à custa da verdade, Tarcísio preferiu o caminho da responsabilidade e do compromisso com os fatos. Não se pode ignorar que o próprio governador vem sendo sondado como possível nome para 2026, seja como candidato à presidência ou à reeleição em São Paulo. Sua postura neste depoimento apenas reforça seu perfil de liderança equilibrada, com capacidade de diálogo e fidelidade àqueles com quem trabalhou. Por fim, a tentativa de transformar um encontro de aliados em ato de conspiração apenas expõe o desespero daqueles que não toleram a simples existência de uma direita organizada e com capital político crescente. Tarcísio foi correto, leal e institucional. Bolsonaro, por sua vez, mostra que tem aliados que não traem por conveniência, ao contrário de alguns oportunistas que hoje posam de democratas, mas que até ontem estavam confortavelmente instalados no centrão. Em um país onde as narrativas valem mais do que os fatos, o depoimento de Tarcísio surge como um raro momento de lucidez. E o povo, que não é bobo, sabe reconhecer quem fala a verdade.